Um dos grandes desafios para a expressão da fé cristã é o desânimo. E a palavra de Deus nos aponta isso não apenas como um problema, mas algo que pode e deve ser vencido. E ela também, a mesma Escritura, sinaliza uma ferramenta para que não venhamos a sucumbir à armadilha do desânimo. E essa ferramenta é a renovação diária. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor. Estou hoje em Boa Vista, Roraima, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E queremos tomar como ponto de partida e uma espécie de trilho para a nossa reflexão o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Palavras do apóstolo Paulo, ele diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Uma certa ocasião alguém me perguntou: pastor, é possível alguém chegar ao ponto de se tornar indesanimável? E eu falei para ele, o apóstolo Paulo diz isso, não desanimamos. Ele não está dizendo que nós não podemos ter que lidar com o desânimo, mas que nós podemos nos prevenir de tal forma que o desânimo não encontre espaço para entrar em nós e nos abater. Então sim, é possível biblicamente vencermos o desânimo a ponto de não dar espaço a ele. Mas depois de dizer não desanimamos, Paulo diz pelo contrário, que é o contrário de estar desanimado, é sempre bem animado. Aliás, esse é uma determinação bíblica. Quando Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos estão assustados, Jesus diz: sou eu, não tenham medo, tenham bom ânimo. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Nós precisamos entender que podemos sucumbir com desânimo ou podemos vencer com bom ânimo. Mas isso não é meramente fruto de esforço. Isso é consequência de um entendimento, da prática de alguns princípios, da presença da fé, mas também essa fé precisa ser alimentada e alimentada diariamente. Então, Paulo não só diz não desanimamos, pelo contrário, estamos animados, mas ele diz, ainda que o homem exterior, essa versão que estou lendo, a Nova Almeida atualizada, diz o ser exterior se corrompa, e diz o interior, contudo, se renova dia após dia, ou dia a dia. Então, os problemas normalmente estão do lado de fora, mas a maneira de superar a força do problema externo diz respeito a uma renovação interna. Mas essa renovação, ela é diária. Então, mais do que apenas falar da renovação, nós precisamos entender o elemento diária, dia a dia. E essa é a primeira ênfase que eu quero trazer. Deus nos revela, por meio da sua palavra, em Gênesis, no capítulo 3, no verso 2, quando ele cria o homem, antes da queda, o homem está vivendo o que é o propósito de Deus e seria comprometido e depois teria que ser resgatado, e é por isso que o plano de redenção vai entrar em ação. Mas enquanto o homem ainda não tropeçou, não caiu com o pecado, está vivendo o melhor de Deus, o que nós temos ali? Um relacionamento com Deus que é diário. A Bíblia diz que Deus visitava o homem diariamente. A Bíblia fala na viração do dia. Essa palavra viração não é necessariamente o entardecer virando para o anoitecer, como alguns nós entendemos. A palavra traduzida viração, ela fala do sopro. Tinha o momento da brisa do dia. Era uma hora certa do dia que o Senhor vinha ao encontro do homem. E com isso Deus estava sinalizando desde o início que ele queria um relacionamento que tivesse uma base diária. Nós olhamos no Antigo Testamento e quando Deus disponibiliza o maná, que por sinal é apresentado no Novo Testamento como uma figura da palavra de Deus, a mesma Escritura nos mostra que o maná ele deveria ser consumido, mas também recolhido diariamente. Nós entendemos que havia uma exceção em relação ao sábado como dia de descanso, então na sexta se recolhia porção dobrada, mas ele seria consumido dia após dia. E nós entendemos que a mesma coisa está sendo sinalizada quando falamos da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, comemos diariamente. Os israelitas comeram esse pão natural enviado por Deus, que é o maná, mas nós também precisamos nos alimentar em Deus diariamente. Olhamos para as Escrituras e mesmo quando o assunto é preocupação, Mateus capítulo 6, verso 34, Jesus diz, basta cada dia o seu mal. Meu pai chamava isso de viva um dia de cada vez. Não significa que nós não podemos ser precavidos em relação ao futuro, mas preocupação é uma ocupação antecipada. A gente nem sabe o que pode acontecer e muitas vezes estamos já nos desgastando em relação a isso. E quando Jesus ensina a viver um dia de cada vez, não é apenas evitar a ansiedade quanto ao futuro, mas também aproveitar o presente, viver o que deve ser vivido e experimentado hoje. Eu percebo que alguns cristãos,
eles estão tentando funcionar como se existisse uma espécie de crente camelo. O que é isso? O camelo ele bebe muita água e ele aguenta uma longa travessia no deserto, muito tempo sem beber água, de uma maneira que nós não conseguimos. E às vezes nós criamos a versão espiritual do crente camelo. Ele acredita que pode encher o tanque num culto de domingo, né? E ele simplesmente aguenta a semana toda. Aliás, já vi muita gente saindo de um culto abençoado dizendo, estou com o tanque cheio. Tipo, tenho combustível para toda a semana. Na verdade, o nosso combustível é diário. Ele não é semanal, ele não é mensal, ele não deveria ser eventual, porque a relação com Deus ela é estabelecida num padrão diário. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, nos versos 22 e 23, nós temos uma declaração de que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Né? Isso não significa que a misericórdia de Deus tem prazo de validade. Isso não significa que Deus entrega aos poucos e ela acaba. Significa que o nosso acesso a ela deve ser renovado todos os dias. O tanque permanece lá inalterável. O acesso é que é diário. Nós devemos voltar cada dia a acessar a misericórdia de Deus. Então, entendemos que há um relacionamento diário e isso nos ajuda a evitar ter uma ideia equivocada de trabalhar com o conceito de reservatório. No livro do profeta Jeremias, Deus usa essa figura de uma maneira muito especial. Em Jeremias, no capítulo 2, nós lemos a seguinte afirmação no verso 13. Deus diz, porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, outras traduções dizem um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rachadas, outras traduções dizem rotas, que não retêm as águas. Qual a diferença de manancial e cisterna? Manancial é uma fonte que brota continuamente. Todo momento que você vai lá, tem água nova, limpa, fluindo. Qual é a diferença entre o manancial e a cisterna? Cisterna, na verdade, era um poço, mas que não tem uma fonte de água. Era apenas um reservatório cavado, né, para reter a água da chuva, para de alguma forma armazenar água para depois. Nós precisamos entender que ao longo de toda a história humana, a maior parte das cidades, dos povoados, das habitações se construíam perto das fontes das águas. Mas muitas vezes com o tempo, até em nome do conforto, as pessoas achavam melhor não ter que ir o tempo todo à fonte e começaram a trabalhar com a ideia e o conceito de reservatório. Deus está dizendo que no plano espiritual, o seu povo acabou fazendo isso. E diz que cometeram duas maldades. A primeira foi deixar a mim, que sou manancial. A segunda é acreditar que eles podem trabalhar com reserva. Ainda que tenham buscado a água do manancial, não querem estar dia a dia em contato com o manancial. Ao longo da minha caminhada cristã e de 3 décadas de ministério pastoral, eu vejo muita gente falhando em relação a essa percepção, não tratando de forma apropriada um relacionamento com Deus que deveria ser diário, né? E as pessoas querem trabalhar apenas com o estoque, seus próprios reservatórios. O problema da cisterna é que ela é rota, ela não retém água, né? Ela pode segurar um pouco no momento imediato, mas quando falamos de longo prazo, aquela água se perde, se evapora, né? O termo rota fala rachada, ela vai embora, ela escoa e nós precisamos manter, né, o contato com o manancial, tratar Deus como uma fonte. Precisamos entender que dependemos dele emana tudo o que necessitamos e não podemos sequer imaginar viver sem ele ou que dizer longe dele e nem apenas estando com ele apenas de forma esporádica. Então, cultivar relacionamento com Deus, não apenas viver de cultos e de momentos pontuais, é importantíssimo na vida cristã. E quando falamos de estar com Deus, né, precisamos entender que isso é o mais importante. Jesus fala a respeito de Maria, que estava sentada aos seus pés, quando Marta queria tirá-la de lá para o trabalho. Jesus diz, ela escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então, se o relacionamento com Deus é diário, né, se precisamos estar com o Senhor e não criar subterfúgios, como podemos juntar as duas coisas? Nós temos uma ferramenta especial, poderosa, que ao longo do tempo temos chamado ela de devocional. Devocional é o tempo de devoção, né? A Bíblia nos mostra as pessoas praticando essa busca diária, mas também ao longo da história. Homens e mulheres que marcaram a história, que escreveram geração, que foram ícones na expressão da fé, eram pessoas que cultivavam o tempo devocional. Mas além de aprendermos a importância de ter o tempo devocional, precisamos também entender a importância, né, de uma lei espiritual chamada as primícias. O apóstolo Paulo diz em Romanos 11,16, se as primícias são santas, a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. O que é a raiz? É a primeira parte
né, da planta que se forma quando a semente germina. Antes de surgir a erva só lá fora, a raiz vai ser desenvolvida embaixo. Se você santifica a primeira parte de algo, você santifica o restante. E se você compreender isso, ao santificarmos o início do dia, nós estamos santificando todo dia, além de colocar Deus em primeiro lugar. Marcos 1,35 diz que Jesus se levantou alta madrugada, sendo ainda escuro, e saiu para orar. E assim nós temos inúmeros exemplos, não só da importância de estar com Deus diariamente, mas de fazer isso prioridade, começar o dia com isso. Eu quero te encorajar a praticar a renovação diária. Normalmente esses são os crentes firmes que não sucumbem diante do desânimo, porque enquanto o problema está atacando forte do lado de fora, eles criaram dentro de si forças interiores, que não diz respeito apenas a estar motivado, mas diz respeito a estar alimentado, sobrenaturalmente fortalecido e abastecido. Talvez seja uma das práticas mais simples, quando falamos de disciplinas espirituais, simples no sentido de ser acessível, fácil, não tem mistério de entender e nem de realizar, mas talvez também seja das mais negligenciadas. Que Deus nos ajude a entender e praticar o princípio da renovação diária. Dia a dia com o Senhor, relacionamento e com isso, colhendo forças, sendo renovado, né? Recebendo aquilo que Isaías diz, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia. Normalmente, a maior parte do tempo, a águia não está batendo as asas, ela pega as correntes, se aproveita, né, de algo para subir sem esforço. E eu e você podemos ser levados por Deus a lugares mais altos, sem muito esforço. Na verdade, sendo fortalecido em vez de perder as forças.